A terra é azul. Saudações, torcedor azulino! Hoje é segunda-feira, 13 de maio de 2024. Tingindo a podosfera brasileira em Alvianil, está no ar o seu miolo de pote semanal sobre os jogos, os bastidores e a história do mais amado, o mais maltratado, o mais vilipendiado, o mais humilhado e o mais estrelado campeão de Alagoas, o CSA! Se todo mundo tem o dever de ser patrocinado por alguma bet, eu vou inventar a minha e é agora. Vai ser a Bet Santos, a bet que é uma mãe. Aqui você aposta nas modalidades esportivas que você não encontra em nenhuma outra bet. Aqui tem arremesso de chinela, tem maratona de falatório, tem levantamento de grito. Então, meu querido, em vez de apostar em outros cantos, aposte na Bet Santos! Alberto Tisbita. Eu sou Alberto Tisbita e nem de vermelho eu gosto. Como sempre, para carregar esse programa nas costas, eu conto com a sapiência, a sagacidade, a inutilidade do comentarista que te deixa de boca aberta. Marcos Santos. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite. Muito dia, tarde, noite para você, Alberto. Não dá para chamar de bom, porque foi feio. Foi muito feio, Alberto. Segue o jogo. E fechando nosso plantel sem medo de polêmica, temos a presença dela, a baronesa do Flau Rio Larguense, a líder do Cordão Azul, a contramestra da Nau Azulina, Madalena do Carmo. Boa noite, querida sogra, seja bem-vinda. Boa noite, querido e amado genro. Boa noite, Marcos, e a toda a galera azulina, né? Gente, foi terrível e abominável. Simplesmente assim, terrível. Minha gente, foi desse jeito, mas mesmo assim eu dou a saudação da gente, o abraço da gente para todos os nossos ouvintes. Tivemos bastante interação, crescimento, mais seguidores essa semana. Então eu dou um abraço para todos vocês que estão chegando agora, quem já estava desde o começo. Um abraço para vocês, especialmente aqui vou mandar um abraço para o Henkel Peixoto, nosso ouvinte sempre participativo. O Info Azulão também interagindo com a gente no Instagram. Lívia do Carmo também. Riu bastante daquela postagem que a gente fez sobre zagueiro bom ser zagueiro feio, mas eu acho que precisava ser mais feio. E o Edivaldo Alves também falando a respeito das rescisões, de causa trabalhista que está aí para chegar, pelas interrupções de contrato, e isso é algo que a gente vai comentar aqui. Mas eu também não posso deixar de mandar um abraço para o nosso amigo Mike Remison. Um abraço para você, Mike. Vai estar em breve participando também aqui com a gente, porque a gente está cansado de esculhambar o CSA sozinho. Precisamos de vocês para nos ajudar a esculhambar este time que nós tanto amamos. E hoje é isso aí, tá? Vamos falar das nossas vergonhas, das nossas humilhações, das nossas escoriações e hematomas. Mas você nem pense que vai sair daqui mais bem informado. Porque aqui é desinformação em estado puro.
Aqui tem opinião nascida das nádegas de azulinos anônimos como você, que vai ao trapichão e depois de ser acochado na fila, bulinado e ameaçado pela polícia, esculhambado pelos adversários e feito de palhaço pelos jogadores, pelo técnico, pelo auxiliar técnico, por presidente, seja lá quem for, volta no próximo jogo com a cara mais lisa e com orgulho no peito. Aqui é Mutange e é Mundaú. Aqui é caroço de angu. Aqui é lama de sururu. Aqui a terra é azul! Cara, antes da gente entrar nas nossas... Nossa pauta praticamente única aqui, né? Que é a vergonha que o CSA passou ontem contra o Atlético no Rei Pelé. Eu quero manter aqui a minha nota de repúdio contra a transmissão da Série C. É uma palhaçada. Tem 3 canais transmitindo e os jogos podem ser exclusivos de um, exclusivo de outro. Se você quiser assistir, você tem que ir assinando vários canais, porque não tem uma emissora que transmita tudo. Então vou deixar aqui mais uma vez, repetindo e chovendo no molhado, a minha indignação contra essa transmissão. Mas, por mais palhaçada que seja a transmissão, não vai se comparar à ignomínia, ao opróbrio, ao vitupério, ao vilipêndio que sofremos ontem no Trapichão, perdendo de 5-0 contra um time chamado Atlético, que ninguém nunca nem ouviu falar, acabou de subir da Série D e vem a Maceió para passar por cima. E eu vou até agradecer ao Atlético por não ter, por ter exercido misericórdia para conosco. No segundo tempo não fez mais nenhum gol, porque eu acredito, querida sogra, que se eles quisessem, o placar teria sido ainda pior. Ou tô errado? Você está certíssimo. Eu, sinceramente, esperava os 2 dígitos, né? Mas aí eles foram misericordiosos e permaneceram no 5 só. Só uma correção, viu, meu genro? Que a vergonha não foi só ontem, não. Hoje, as galinhadas por onde eu passava ficavam me dando chau com 5 dedos abertos. Por que será, hein? Também passei por isso ontem à noite, viu? Tá aí uma vantagem de morar em Recife. É triste, rapaz. É muita vergonha que a gente vai passando. E isso decorre do quê, cara? Como é que a gente analisa uma derrota de 5-0 em casa? Eu tentei ir traçando, enquanto estudava, preparando aqui para esse episódio, tentei ir traçando o que é que pode ter dado errado e eu vejo erros que desembocaram nisso desde muito antes. A começar, Marcos, pela própria ineficiência do nosso departamento médico, porque a gente até falou no episódio anterior, tá lá aos cuidados da madre superior e não sai do departamento médico, mas nunca as pessoas, os jogadores com quem a gente poderia contar numa hora dessa e não tem, Marcos. Pois é, Alberto, o CSA ele passa por uma crise institucional sem precedentes. É algo assim espantoso e de fato incompreensível o que é que está acontecendo no CSA no momento. A grosso modo, Alberto, apequenaram o clube para ser um clube que tem deficiências em todos os aspectos. Não tem uma deficiência na presidência, que a gente tem hoje uma presidente blogueira que vive de postar poesias e trechos de frases motivacionais no Instagram. Passa por uma ineficiência no departamento de futebol, que a gente já está há mais de 2 meses sem executivo, porque a única coisa que a gente tem até agora é a expectativa de que o Pastana chegue no dia 15, mas eu
nesse momento eu só acredito vendo, até porque, Alberto, não precisa nem ir muito longe. O último executivo de futebol que a gente adulou tanto foi o Felipe Ximenes, que culminou no time que caiu da Série B para a Série C. Então, o tanto de adulação que está tendo para esse cara, eu não espero, não consigo ter boas expectativas para alguém que chega se colocando no patamar acima do clube, acima do clube do tamanho do Centro Esportivo Alagoano. Maior do que São Carlense aí de série de quarta divisão de Paulista, maior do que time de, sei lá, que de segunda, terceira divisão do Campeonato Português, ele pode até ser, mas um time do tamanho do CSA, Alberto, não tem como. O CSA é maior do que qualquer profissional. Passa também por uma insuficiência, uma inabilidade no departamento de futebol, que tem ali um departamento que não consegue recuperar ninguém, porque o Thiago Marques e o Alisson Farias já tem 2 semanas que estão em transição. Aí demite o médico lá responsável, que era o doutor Fábio Lima, para ter profissionais aí que não estão demonstrando que não têm a competência de estarem à frente do time, assim, de recuperar atletas, recuperar jogadores, porque não estou dizendo que se o Thiago Marques estivesse lá, ele ia pegar e ia botar a bola debaixo do braço, ia pegar e fazer, e o placar ia ser 6-5, não é isso, mas é porque o departamento de futebol, que não é capaz de recuperar um jogador que já está há 2 semanas em transição, é muito incapaz, é muito fraco um departamento desse. Ele vive uma crise dentro e fora de campo, que dentro de campo você não precisa nem comentar nada, a gente não precisa nem comentar nada. O resultado do primeiro tempo de ontem já fala por si só. É sem comentários, um time que não corre, um time que não marca, um time que não briga por uma bola. Esse é o retrato do CSA, que desse momento aí que é feio dentro e fora de campo e a gente não sabe o que esperar, porque esse time, a luta, torcedor, de agora é brigar para não cair. E é isso, e infelizmente o ano já foi pro brejo em menos de 6 meses, Alberto. Sobre as frases motivacionais da nossa presidente blogueira, eu já aprendi com Júlio Peixoto, coach de fracassos, e nunca esqueci. Jamais permita que uma frase motivacional alegre o seu dia de merda. Não adianta nada a frase motivacional se a gente não tem quem comande, não tem o executivo, e se não tendo executivo, o técnico fica livre para teimar em quem ele quer teimar, e isso termina fazendo com que tanto o time performe mal tecnicamente, quanto internamente nos bastidores ele possa perder o vestiário, né? Perder o vestiário, perder a confiança da equipe, porque nada justifica a permanência de Bruno Cardoso no time titular, e ele mantinha. Então é isso que eu estou querendo dizer. Será que esse tipo de teimosia, motivado por falta de executivo, não fez com que os jogadores boicotassem o treinador, querida sogra? Tô com essa pulga atrás da orelha. O que é que tu acha? Eu acho que é possível, viu? Isso é bem provável. E meu filho ali, pensando no jogo de ontem, eu vejo só 3 caminhos. O primeiro, o boicote dos jogadores, né? Segundo, o técnico que morgou, não estava mais querendo ficar e não tinha coragem de pedir demissão. Aí digo, vou fazer uma escalação arruinada, que é para piorar e fechar com chave de ouro, né? Ou senão eu tô no Fantástico Mundo de Bob. Das 3, uma. E resiste a fazer substituições. O time levando 5-0 e não tinha sequer um jogador no aquecimento, Marcos. É uma resistência, cara, dessa teimosia aí. Eu acho que ele já viu que tava tudo perdido e não vou fazer mais nada não, vou ficar aqui quietinho na minha, que a merda é assim, quanto mais você mexe,
Mas fede, Marcos. Alberto, é o seguinte, até você em outros carnavais, em outros técnicos, em outras situações, você até comentava lá falando que, mas o time não tá jogando bem, o técnico não mexe. E eu sempre falava, né, que normalmente os técnicos só mexem no primeiro tempo em duas situações, seja por lesão ou está acontecendo um desastre. E era o que estava acontecendo ontem, Alberto, quando ainda com 3-0, que já era um placar elástico, mas não se comparou ao final do placar, no final do jogo, ainda com 3-0, já era para o técnico que viu ali que o lado direito do time ali todinho não estava funcionando, já era para puxar uma modificação, já era para, tipo, como foi muitos comentaristas falaram, alguém para o jogo, alguém finge aí que teve uma lesão, o goleiro diz que tá com uma dor na sobrancelha, uma dor no cílio, cai ali, pede atendimento médico para o técnico ter uma oportunidade de conversar, ou se não é possível conversar, já faz uma modificação, já tem uma leitura, mas a impressão que dá, Alberto, é que o técnico, o ex-técnico do CSA, o Christian de Souza, ele ficou passado, ficou sem reação, ficou desnorteado com o tamanho do passeio que o Atlético estava dando no CSA aí ontem no estádio Rei Pelé. A impressão que dá é essa. Porque ele começou falhando na escalação, isso é um problema do Christian. Era um problema de sempre, não repetir a escalação, ainda que pudesse escalar os mesmos jogadores. Aí você fala, porque o time não estava apresentando um bom futebol, ele estava tentando buscar ali novas alternativas. Mas você passa a semana toda treinando, você vem com uma alternativa pior do que o que ele já estava, porque o que a gente via do CSA, a cada partida era uma piora. Ele muda. Então, se você mudou uma vez e o que piorou, pelo menos volta para o anterior que estava ruim, mas não levava de 5. Então, o Christian ali no auge da sua teimosia, de que casou ali com o Bruno Cardoso e dele não abria mão, porque mais uma partida patética do Bruno Cardoso e a oportunidade que ele tinha de tirar o Bruno, por exemplo. Acabou o primeiro tempo, foi aquela chuva de tudo que rolou ali. Então, assim como ele pegou e tirou o Marquinhos, que aparentemente sentiu de novo a coxa, aproveitava ali para tirar o Bruno Cardoso, distensionava até a própria cabeça do jogador, que com a pressão de apenas 4 jogos, mas com a pressão gigantesca que estava em cima dele, a tendência era continuar ruim. Então ele teve a oportunidade de fazer modificações, de corrigir o setor do lado de campo ali, tirar o Rafinha, devolver o Lucas Marques, tirar o Bruno Cardoso, colocar qualquer outro zagueiro, até um zagueiro do Sub-17 podia botar ali que seria melhor do que o Bruno Cardoso. Mas ele persistiu em continuar no erro. E aí deu no que deu, escalações cada vez piores, insistência, teimosia e um passeio do Atlético aqui em Maceió, Alberto. Foi isso que eu não entendi. Por que foi que ele tirou o Lucas Marques? Não entendi. Ele no DM não tá, né? Não tá. Não teve nada assim clínico que botasse ele para ir para o banco. O lateral também, não teve nada que demonstrasse ali. Então, é apenas a cabeça do treinador. Ele quis, assim. Porque assim, o Lucas não é né? Não é uma Brastemp, mas ele dava conta. Eu não entendi, sinceramente. Eu só imagino que seja o mesmo caso do Bruno Cardoso. Provavelmente esse Rafinha pode ter sido uma indicação do treinador, não sei. Sei que o treinador estava com vontade de bancar, bancou. E pronto, não tem executivo, não tem quem responda, então ele vai e coloca quem ele quer. E isso gera uma falta de humildade até.
Porque ele viu, ele tá vendo como qualquer azulino em qualquer canto da face da terra que vê os jogos, está vendo que esses jogadores, esses reforços, entre muitas aspas, não estão reforçando nada. Mas se ele simplesmente tira, ele vai estar dizendo, não, essa indicação que eu fiz aqui, todo mundo vai perceber que eu errei. Mas está todo mundo vendo. E os jogadores que vieram nessa leva de reforços aí, não dá nem para analisar. Eu ia até pedir para o Marcos tentar analisar as estreias, né, do Matheus Santos, do Richard, que o Matheus Santos entrou como titular, né? O Richard entrou depois do segundo tempo, e o Roger também. Mas já era, o jogo já estava dado, né? Não, Marcos, quer que dá para se analisar alguma coisa individualmente aí? Eu não vi ninguém que se salvou. Você conseguiu enxergar no CSA alguém que tenha honrado a camisa ontem? Não, honrada a camisa não, mas até porque num jogo que se leva 5-0 é impossível você olhar para um jogador e dizer que qualquer atleta ali que jogou ontem, você dizer que honrou a camisa. Uma derrota de 5-0, o time pode ser do tamanho que for, de primeira divisão até segunda divisão de Carioca. Ele não, nenhum time é normal levar 5-0. Não é normal em qualquer circunstância. Só, sei lá, um time tá jogando com 2 jogadores a menos, aí é passeio, porque aí é uma situação atípica, mas 11 contra 11, com tudo certinho, tudo ok, um time levar de 5, não é normal, Alberto. E o Christian, ele precisava ter a humildade aí de reconhecer que errou, porque 5-0 tá errado, então tenta fazer alguma coisa, mas o que a gente viu, o que a gente escutou de relatos era que no intervalo, quem praticamente tomou a frente ali, que falou alguma coisa para os jogadores, foi o Luciano Lessa ali, que está como superintendente, né, gerente, sei lá o que, de esportes, e foi ele que falou mais animicamente ali, mais forte na hora do intervalo, e o relato é que o Christian, poucas palavras ali, como torna a dizer, ele sentiu o jogo e não pôde apresentar nenhum poder de reação. E sobre os atletas que estrearam, eu acho, os que entraram no segundo tempo não tem como julgar, né? O Richard, o Roger, não tem como julgar porque já entraram num jogo que estava 5-0, que o outro time já estava segurando para não jogar. O time também não apresentou grandes evoluções. A vitória do CSA no segundo tempo foi não ter tomado mais gols, mas o único ali que para mim demonstrou certa combatividade, por incrível que pareça, ainda foi o Matheus Santos, que foi o único que saiu aplaudido ali no intervalo de jogo. O resto saiu com vaias merecidíssimas. Mas ele pelo menos mostrou ali uma certa vontade, chegava junto nas divididas, mas o resto era tudo frouxo, desconexo, um jogador que não sabia onde estava. Então, Alberto, eu quero me eximir de alguma avaliação desses atletas aí, reforços que chegaram nessa última leva, porque é um jogo completamente atípico, onde você não consegue, Alberto, julgar positivamente, ou não consegue julgar assertivamente, aliás, corrigindo, o jogo de qualquer atleta ali, Alberto. É realmente um jogo, de fato, vou até mudar. Eu ia dizer que era um jogo para se esquecer, mas não é um jogo para se esquecer. É um jogo para se lembrar, e se lembrar muito bem de que se ficar com amadorismo, que se ficar com lenga-lenga, se ficar com palavra bonita, se ficar com disse-me-disse, desunião, o resultado é esse, é 5 para cima. Eu só vou discordar de um ponto, que não dá para julgar esses jogadores. Sim, os estreantes não dá para julgar, mas aqueles que já estavam na casa, cara, eu nunca vi uma partida. Rafinha a gente já sabe que não joga nada, Bruno Cardoso já sabe que não joga nada,
Mas, ó, o Valoura, antes do início da Série C, estava apresentando um futebol mais ou menos consistente. O Wellington Carvalho já jogou melhor do que jogou ontem. Então, a gente vê que mesmo aqueles que estavam no nível mais alto do que foi apresentado ontem, eles vão se nivelando por baixo para se igualar às perebas que vão entrando no time depois, querida sogra. Porque você olha aquilo ali e você, óbvio, precisava demitir o treinador, mas você vê muito claramente que muitos daqueles jogadores poderiam ter jogado melhor do que jogaram, querida sogra. Inclusive o Marquinhos, viu? Porque, meu filho, foi um desastre total. Eu concordo plenamente com você, né? Dali não dá, do jogo de ontem não dá para tirar, como o Marquinhos disse, né? Não dá para tirar nenhum vestiu a camisa, exceto o Gandula. É verdade. Tem razão. Eu fiquei impressionado. O Valouro não acertou um escanteio que ele cobrou diversos e não conseguiu acertar um escanteio numa cobrança que tivesse alguma qualidade para ser disputada por cima. Mas eu sei que no fim das contas opta-se pelo caminho mais fácil, que é simplesmente demitir o treinador, e vai-se atrás de outro treinador por aí no mercado. Eu digo que é o caminho mais fácil porque você vai, como o nosso ouvinte Edvaldo Alves falou, você vai ter só um para pagar os direitos ali, mas não é só isso. Você parar por aí e achar que vai demitir o treinador e simplesmente vai resolver o problema do CSA, era o treinador, não vai parar por aí, querida sogra. O que é que você achou dessa demissão? E o que é que você espera de perfil de treinador para substituir o Christian de Souza, querida sogra? Olha, eu achei super justa, né? Não tinha outra saída, não tinha outra alternativa, não tinha clima. Depois desse 5-0 foi o tiro de misericórdia. Não tem condição de jeito nenhum. E, rapaz, vocês sabem que o meu sonho é Musa Santos, né? Mas, entretanto, porém, todavia, ao passo que, né, ficamos impossibilitados. Eu gosto muito, assim, do treinador com um perfil, assim, arrojado, ousado, né? É isso, Alberto, que seja o cara, bota o time para frente, né? Não fique se prendendo a 3 zagueiros. Cara, para você jogar com 3 zagueiros, você tem que ter uma marcação, assim, eficiente, né? Eu penso assim, eu penso num técnico ousado, arrojado, viu? É isso que eu espero. Não tenho nomes em mente, mas vamos ver, né? Vamos esperar. Eu acredito que daqui para quarta-feira estará sendo anunciado, né? Olha, eu até me contento com o Cabeça. Eu gosto do Adriano. Eu acho que seria uma opção, né? Mas santo de casa não faz milagre, né? Vamos esperar para ver. Você estava falando ali, Madalena, aí eu já estava imaginando que o que se encaixava aí. O que você estava dizendo era o Alberto Valentim, né? Agora, quando você disse de jogar o time para frente, aí realmente eu mudei a minha opinião, né? E sobre o Cabeça, não vem não. O Cabeça está no sub-20. Quem assumiu o time agora, essa semana, até a chegada do novo treinador, é o Bebeto Moraes. Aí eu fico preocupado não apenas com... Porque a gente sabe, né? O que dá na notícia é sair o treinador, sair o auxiliar técnico, mas e o restante dessa comissão? E o executivo, Marcos? Tens alguma notícia, alguma manifestação de Rodrigo Pastana que estava para vir, não veio, será que vem? Como é que estão esses bastidores aí, Marcos? Alberto, como eu falei para você, eu nessa situação aí do Pastana, eu só acredito quando ele chegar aqui. Eu acho que, sei lá, 80% aí de que ele realmente vai vir, porque seria muita safadeza da parte dele
depois de ter feito toda essa cera e todo esse doce, ele não aparecer aqui. Eu acho que seria muita safadeza da parte dele. A palavra é realmente essa, safadeza. É, porém, a notícia é que já foram emitidas passagens dele. Ele chega na madrugada de terça para quarta-feira. E foi ele quem mandou desligar o Roger, né? O Christian de Souza foi ele que mandou desligar o Christian de Souza. A pedida inicial teria sido para desligar toda a comissão, mas depois ele segurou um pouquinho para demitir somente o Christian e o auxiliar dele, né, que era o Ricardo Pernisca, não sei como é que é a pronúncia correta. Eu decorei como o Ricardo Pernicioso. É isso aí. O Ricardo, que era auxiliar dele, mas cabeças já estão rolando, né, por aí, e é preciso que o time dê uma resposta além da demissão do treinador, porque um resultado de 5-0 não pode, sob hipótese alguma, passar em branco. Rapaz, por falar em não passar em branco, eu fui, como sempre, né? Sou curioso. Fui olhar a súmula e vi que o juiz registrou, como corretamente devia sim ter registrado, todos aqueles objetos que foram arremessados em campo à saída dos jogadores, seja no intervalo, seja no final da partida. Ele colocou lá na súmula chinela, garrafa. Eu não sei como é que se entra com garrafa no estádio, mas eu sei que vários objetos arremessados e o juiz, inclusive, colocou lá que isso Não é era uma garrafa prática. de plástico, não? Não sei, não sei dizer. Eu sei que ele registrou vários objetos desses aí que foram arremessados, inclusive registrou que isso é uma ocorrência reincidente. Então é algo que pode vir por aí, penalização para o CSA. Isso eu estou falando da violência daquilo que foi arremessado dentro de campo, fora aquilo que aconteceu nos arredores, né? Tentativa de invasão de vestiário, bala de, sei lá, bomba de efeito moral da polícia, aquelas confusões de sempre, e termina a resposta começando por aí, infelizmente do pior jeito possível, com possibilidade de punição para o nosso azulão, querida sogra. Infelizmente, né? Essa é uma realidade. Não, a gente sabe que não é de hoje, né? É revoltante, né? Ver os jogadores fazer corpo mole, porque foi o que aconteceu, mas não justifica essas agressões, né? É, eu sei que os ânimos se exaltam, mas não pode acontecer. Eu fico preocupada, né? Se tiver punição contra o CSA, mas acho que deveria ser a punição é da torcida mesmo, para a torcida e não para o azulão. Aí eu penso o seguinte, se eu tivesse ali 5-0, intervalo de jogo, eu ficava ainda para assistir o segundo tempo, aí todo mundo criticando lá, mas como é que o Caba fica? Rapaz, se eu tivesse pago o meu ingresso, eu ia ficar até o pó, nem que fosse só para esculhambar. E tu, Anderson, ficava, Marco? Ficava assim, eu nem que fosse para realmente xingar no final, ou, ou apenas assistir atônito, ser um espectador da partida, assim como o Christian de Souza foi, eu também ficaria, né? Mas episódios lamentáveis aí, tanto na descida para o vestiário no final do primeiro tempo, quanto também ao final da partida, é algo que a torcida tem que se conscientizar, né? De alguma forma. O time já está sem poder entrar com a principal torcida organizada, né? Que está banida, permanece banida, e ainda se presta a uma atitude dessa. Eu acho que, Alberto, a torcida precisa abrir o olho, se conscientizar. A única coisa que o CSA tem nesse momento é a torcida. O CSA não tem time, não tem diretoria, não tem departamentos, variados departamentos aí, não tem. A única coisa que o CSA tem é a torcida. Se o CSA perder a torcida, passar um jogo aí, dois, sei lá quantos jogos aí, sem poder ter a presença do torcedor, numa Série C que só é jogos de ida
e nos jogos de ida o CSA só vai fazer 9 deles em casa, não tem nem a maioria, então, Alberto, a torcida precisa abrir o olho e focar em ajudar o time, cobrar na hora que tem que cobrar, sim, mas focar em ajudar o time e não prejudicar o time. Se tiver que vir alguma punição, eu espero que venha rápido, porque o próximo jogo é em casa contra o Sampaio, no próximo sábado, às 17 horas. E já há uma expectativa de público bastante reduzido para esse jogo. Então, que se tiver que ser punido, a melhor hora é agora, né? Que venha ligeiro. Mas o que esperar dessa partida? Eu sei que fora de campo já sei o que esperar. Infelizmente, a nossa torcida ela é fiel, mas não tem torcedor que aguente uma situação dessa e continue comparecendo em peso. Então, fora de campo a gente já sabe o que esperar. A dúvida é o que esperar para dentro de campo, porque a gente não sabe quem vai ser o treinador, a gente não sabe como vai estar os ânimos, os jogadores, mas cabe a nós aqui tentar fazer alguma projeção para a CSA e Sampaio Corrêa. Como é que vem o Sampaio, Marcos, para esse jogo? E o que é que a gente pode imaginar de uma nova situação? Eu sei que quando muda treinador, normalmente o jogador quer mostrar serviço. Isso pode contar positivamente para o CSA. E a gente dando graças a Deus por só ter um jogo por semana nessa Série C, né não? Alberto, o Sampaio vem mal, tão mal quanto o CSA. O Sampaio, ele só tem... tá bem mal das pernas mesmo. A última vitória do Sampaio Corrêa, segundo aqui o aplicativo, né, no histórico, a última vitória do Sampaio Corrêa foi dia 9 de abril, foi um 3-0 contra o Imperatriz de Maranhão, uma semifinal, que eu não sei se essa foi a semifinal que foi anulada, que não foi anulada, sei lá, porque depois o calendário mostra outra semifinal aqui contra o Maranhão, que está constando como cancelado. Então, porque tem essa coisa nebulosa aí no campeonato maranhense, mas a última vitória foi dia 9 de abril. Desde então, o Sampaio Corrêa acumula, perdeu na estreia 2-0 para a Aparecidense, empatou o segundo jogo contra o Figueirense em 1-1, depois ele perdeu para o Fluminense o primeiro jogo da Copa do Brasil, jogo de ida, perdeu em casa 2-0, e o último jogo no sábado também perdeu fora de casa para Tombense. Então pega um Sampaio aí que também está pressionado ali para fazer um bom resultado, né? Sampaio que hoje está uma posição abaixo do CSA, o 14º, só tem 1 ponto, em 3 jogos disputados tem 1 a menos, porque teve um jogo adiado por conta da crise lá no Rio Grande do Sul, Alberto. Querida sogra, se fosse o Cabeça que fosse assumir, eu sei que a sua projeção seria positiva, mas como não vai ser o Cabeça, a gente fica no escuro, né? E aí, CSA e Sampaio Corrêa, o que esperar dessa partida? Como você mesmo disse, ver o jogador técnico novo, o jogador quer mostrar serviço, né? E tal. Eu acredito que seja um empate de 1-1, viu? Na melhor das hipóteses, porque, meu filho, se perder pro Sampaio, aí é rebaixamento. Aí vamos fazer continha para não cair, viu? Mas fico no 1-1. O podcast A Terra é Azul é construído como podcast raiz, aquele que você baixa de graça em qualquer agregador de podcasts e escuta
enquanto você tá lavando prato, enquanto tá no carro, no busão, naquele congestionamento de lei na Fernandes Lima, ou ainda enquanto você puxa ferro na academia, enquanto você tá fazendo seu rango na hora do almoço, é a companhia ideal para você consumir podcast dessa maneira. Este podcast aqui é feito por 3 azulinos indigentes, ninguém conhece nenhum de nós, e a gente não ganha nenhum real com isso. O que a gente ganha é só a satisfação de ter você interagindo com a gente gosta disso, então, por favor, interage com a gente na plataforma que você está escutando, no YouTube, no Spotify, sempre tem algum jeito de você interagir com a gente. No Instagram é muito importante quando você interage com a gente lá. Inclusive vai a dica, viu? Se você quer interagir melhor com a gente, no Instagram é a melhor maneira, por isso eu te dou essa dica. Vai lá no @terraazul.podcast e siga a gente e compartilha, meu querido. Pode compartilhar com aquele teu coleguinha azulino que você acha que merece escutar esta porcaria aqui, meu querido. Agora vamos às despedidas, começando por ti, Marcos, as últimas deste momento turbulento e sua despedida da galera. É isso aí, Alberto. Vamos que vamos aí tentar se reconstruir, se reerguer, tentar fazer com que o CSA saia dessa draga aí, dessa desgrama, desse lamaçal aí, que o CSA se encontra no momento atual, Alberto. O técnico Christian de Souza foi demitido. Ele é o terceiro treinador que comandou o CSA em 5 meses. Primeiro começamos com o Rogério, com 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. O Marcelo Cabo comandou em 10 partidas, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. E o nosso amado Christian de Souza em 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 15 gols marcados, 17 sofridos. Teve um saldo aí negativo de 2 golzinhos aí. Puxou para cima por conta do Dimensão e arrastou para baixo por conta do Atlético, né? Mas o Christian, que já pegou o beco, já está rumo ao benefício do INSS. Outro que também pegou o beco, notícia agora recente, é a demissão do preparador de goleiros, o Wagner Gigante, que foi demitido. E eu acho que tem também sua parcela de culpa, porque todos os goleiros, o David mal, o Tomazella mal, então passa por uma análise da direção, mas esses goleiros são treinados, Alberto. Que a gente vê goleiro mão de alface, goleiro lento, parece que tomou Rivotril e tá ali lerdo, sei não, Alberto. Mas o Wagner Gigante foi demitido. Pastana, né, como já falei, chega na madrugada de terça para quarta-feira e a expectativa é que ele chegue já anunciando o novo treinador. O CSA ele chegou a sondar alguns nomes, já teve alguns nomes ventilados. Um deles foi o do Felipe Surian, que já teve alguns namoros ano passado com o CSA. O outro foi do Luizinho, esqueci o sobrenome dele agora, mas o Luizinho, que foi campeão com a Amazonas na Série C do ano passado, e foram nomes sondados pelo CSA. Agora, Alberto, para a alegria da Madalena, que eu sei que gosta desse meu último comentário final, vou dar só mais 2. Eu sei que o tempo está acabando, mas segura aí, torcedor. O Marcinho, que já foi com Deus, foi apresentado pelo América do Rio, que joga a 2ª divisão do Campeonato Carioca. Já foi anunciado por lá. E aí teve toda uma polêmica agora que se ressurgiu, porque um torcedor foi lá no anúncio do América dizer que o CSA, botou lá, CSA se livrou. E o próprio jogador, que não jogou bosta nenhuma aqui, jogava mascando chiclete, com a cara de bucho de cachaça e tudo mais, chegou e respondeu, teve a pachorra de responder ao jogador, dizendo, se livrou de tomar 10.
Então você vê o nível dos jogadores que por aqui passaram e o nível de desmoralização que o time está. É os dois níveis baixos, dos jogadores que estavam e do time atual. E a última, Alberto, depois dessa grande maravilha aí do Massinho, é que o CSA precisa de fato abrir o olho. Precisa abrir o olho, as coisas precisam mudar, respostas precisam ser dadas e a resposta precisa começar agora pelo jogo do Sampaio. O CSA precisa obrigatoriamente vencer, porque os 2 próximos jogos são fora de casa. Vai pegar aí na sequência a equipe do São Bernardo e a equipe do Volta Redonda, que são equipes que estão bem mais ajustadas, num momento muito melhor que a equipe do CSA, Alberto. Então, o CSA precisa abrir o olho, porque se não um empate contra o Sampaio Corrêa para a situação atual do CSA é um péssimo resultado. O CSA não tem outro resultado que interesse ao CSA, senão a vitória diante do Sampaio Corrêa. Então, com isso, Alberto, vamos que vamos, seguir trabalhando, esperar aí, ver o que é que a diretoria, a nossa grande blogueira vai fazer, o que é que vai ter de direcionamento, porque as coisas precisam melhorar para ontem, precisa ter profissionalismo para ontem no CSA. Querida sogra, dá teu tchau pra galera e manda teu recado direto e sem rodeios pra nossa presidente Miriam Monte. Solta o verbo. Eita, é isso aí, galera. Nós tem que acreditar, né? Morrer acreditando que vai dar certo, né? Porque somos azulinos, já estivemos em situações mais difíceis, né? Situações mais complicadas e a gente saiu. Então, vamos continuar, né? Torcendo, sofrendo e a gente vai sair dessa, com certeza. E para nossa presidente, minha filha, vá procurar um lavado de roupa azul, porque o negócio tá complicado, viu? Eu não sei se foi pior ela ter ficado ou se ela tivesse pedido para sair. Mas enfim, né? É o que temos no momento. Só para constar os nomes corretamente, CSA tem 3 técnicos na mira, né? Luizinho Vieira, achei o sobrenome, que foi campeão da Série C ano passado com o Amazonas. O Rodrigo Santana, que o último trabalho dele foi justamente no Atlético. O Thiago Kozlowski, que estava auxiliar e foi técnico do Corinthians em um jogo, né? Tô lendo a informação aqui passada agora, tem 20 minutos, são 8h08, tem 20 minutos ali pelo Emerson Júnior, e também o nome do Rodrigo Sorian. Então são esses nomes aí que estão no radar, e o principal nome é o do Luizinho Vieira, Alberto. É isso aí, em condições normais de temperatura, pressão e Wi-Fi. E se Jesus não tiver voltado antes, retornaremos aos seus ouvidos na próxima segunda-feira, já repercutindo o resultado do jogo contra o Sampaio Corrêa. Certo é que Gagarin falou, Seton confirmou e até a próxima segunda eu vou continuar asseverando que a terra é azul! Sobre as frases sobre as frases motivacionais. Eu gosto muito assim do treinador com um perfil assim, arrojado, ousado, né? Que não. Que o quê? Deu branco. O São Bernardo e também a equipe
Dá um cortezinho aí que o aplicativo reinicia. Voltando. Beijo. Beijo, Tchau. Santo Omar, Beijo aí. rogai por nós. Misericórdia, misericórdia, misericórdia.